E seguindo com a programação do nosso evento, o primeiro painel vai abordar o tema Políticas Públicas para a Segurança Online de Crianças e Adolescentes no Brasil, diretrizes do Plano Brasileiro de IA e do ECA Digital. E para isso, nós convidamos aqui ao palco a assessora especial no MCTI, coordenadora do CGI.br, Renata Miele. Bem-vinda, Renata. Convidamos também a doutora em Direito pela USP, ex-secretária nacional de Direitos Digitais, Lilian Sintra de Mello. Bem-vinda, Lilian. E a diretora na Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, Miriam Wimmer. Miriam está presente? Está remotamente, perdão. Miriam nos ouve bem? Bem-vinda, Miriam. Não ouvimos ainda, mas acredito que o pessoal da técnica já está vendo a questão do som. Enquanto isso, gostaria de convidar o moderador desse primeiro painel. Para moderar o painel, eu convido o Fábio Seni, que é coordenador de pesquisas do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, cetic.br, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br. Bem-vindo, Fábio. Fábio, com a palavra, é com você. Um bom painel a todos e a todas. Bom, obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse encontro, que é meio parte do nosso calendário, né, de discussão sobre os direitos digitais. Todo fevereiro a gente se reúne por aqui. E é um prazer a gente fazer esse processo de moderação. Eu acho que essa edição é bastante especial pelo momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente, talvez o ano de 2025 tenha sido um dos mais importantes nessa área de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. A gente já começou o ano de 25 com a nova lei que regulou, né? Que implementou restrições ao uso de celular nas escolas, que já foi uma discussão, consolidação importante. A gente também teve toda a discussão do Plano Brasileiro de IA ao longo do ano e culminou também com a aprovação do ECA Digital, que vai ser um tema aqui central do nosso evento. E a gente sabe que os desafios, para além dessa construção institucional, os desafios são enormes, né? A gente no CETIC tem monitorado o tema já há bastante tempo, e a gente mostrou, por exemplo, que nós já temos 85% de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que falam que tem perfil próprio em algumas das plataformas de redes sociais que a gente monitora. Então, isso é um tema que a gente vai ter que lidar com e não é um contingente pequeno. A gente já mostrou, por exemplo, que 65% das crianças de 9 a 17 anos já fazem uso de IA generativa, não só para buscas e pesquisas, mas até para discussão de emoções e uma série de questões. Então, nós estamos falando de um contingente populacional muito grande, e agora a gente tem uma construção aí institucional para fazer. Então, a gente tem a sorte aqui de, nesse painel, ter 3 painelistas, 3 pessoas que têm uma atuação marcante e definidora nesse cenário atual, e eu acho que a gente vai ter uma visão bastante relevante das políticas públicas nesse momento. Então, sem mais delongas, eu vou passar pela ordem aqui do programa, vou começar com a Renata. Renata, e te pedir um pouco para comentar como você vê, do ponto de vista, especialmente da construção do PEBIA, né, que estabeleceu vários processos fundamentais, e como e também a atuação que você tem como coordenadora do CGI, mas como você vê esse ambiente que a gente cria uma regulação que a IA está chegando com muita força e já presença, como é que a gente cria um modelo equilibrado que tenha soberania, autonomia do país e, ao mesmo tempo, proteção nesse cenário. Então, eu te passo a palavra para 10 minutos de intervenção e, basicamente, a gente vai ter as 3 intervenções e depois a gente abre uma conversa com a audiência. Renata, por favor. Alô? Tá ligado? Sim. Então tá bom.
É que aqui é difícil, a gente nunca percebe se está ligado ou não. Agora eu estou entendendo, porque a mesa anterior ficava perguntando. Bom, Fábio, primeiro, obrigada. Queria agradecer o convite do Tiago e de toda a SaferNet por estar aqui nesse dia tão importante, eu acho, para os debates contemporâneos que a gente está fazendo sobre o ambiente digital. Cumprimentar a Lilian, que até pouco tempo estava à frente, né, de toda a discussão sobre o ambiente digital no Ministério da Justiça e também como presidente, né, do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Queria também cumprimentar a Miriam, da ANPD, fazer um registro lateral de como eu fico feliz de estar num painel discutindo IA e crianças, num painel só com mulheres, né? Então, o empoderamento feminino presente aqui nessa mesa. E dizer assim que eu acho que todo esse debate que a gente tem realizado nos últimos anos, desde, vou dizer os últimos anos, principalmente de 2023, porque eu acho que é um marco temporal, porque é um marco temporal de um novo governo no Brasil, que passou a olhar de uma maneira distinta para os debates políticos, sociais, envolvendo o ambiente digital. Vou colocar o marco temporal de 2023, porque, particularmente para mim, é um marco importante, porque foi quando eu passei a compor o quadro do Ministério da Ciência e Tecnologia, como assessora da ministra e coordenadora do CGI. E também vou dizer do marco temporal de 2023, porque, apesar de, desde 2020, a sociedade brasileira estar discutindo de uma forma profunda os desafios e a urgência de se regular plataformas de rede social no Brasil, com todo o debate acumulado no âmbito do PL 2630, que ficou popularmente conhecido como PL de fake news, que de fake news, na verdade, não tinha nada, aquele ainda era um debate mais focado na prestação de serviço no interior dessas plataformas. E pouco ainda orientado para o debate do impacto da inteligência artificial, seja embarcada dentro dessas plataformas e seja na sociedade. E 2023, porque foi em novembro de 2022 que o ChatGPT foi lançado para a sociedade e os seus impactos passaram a ser percebidos de forma mais profunda. Então, eu acho que os últimos 4 anos, 3 anos, foram anos de intenso uso da inteligência artificial pela sociedade brasileira, de ampliação do uso da IA embarcada nos vários tipos de plataformas de rede social, de uma maneira, né, e de tecnologia, de uma maneira mais intensa, e quando a gente pôde perceber os seus muitos impactos. E, nesse sentido, nós, então, o ano passado, publicamos, né, divulgamos o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que ficou conhecido como IA para o Bem de Todos, é o nome do plano, e que eu queria rapidamente ler aqui, que se assenta em 5 eixos que sistematizam, sintetizam a visão do Brasil sobre a adoção da inteligência artificial. A primeira, e não é à toa que ela seja a primeira, apesar de não necessariamente haver uma hierarquia entre essa visão, de que a inteligência artificial precisa estar centrada no ser humano e acessível a todos, fundamentada no respeito à dignidade, aos direitos sociais, à diversidade cultural, regional e dos povos, e à valorização do trabalho e dos trabalhadores, prevenindo a desigualdade e vieses discriminatórios. Eu não vou ler integralmente os outros, mas o segundo objetivo é orientada à superação de desafios sociais, ambientais e econômicos. O terceiro é fundamentada no direito ao desenvolvimento e na soberania nacional. O terceiro, que ela seja transparente, rastreável e responsável, garantindo intrinsecamente a privacidade e soberania de dados, a segurança cibernética, a proteção do consumidor, a propriedade intelectual e os direitos autorais e os que lhes são conexos. E, por fim, os 5 eixos das visões que o Brasil tem no nosso plano, a necessidade de uma cooperação global
em bases justas e mutuamente benéficas. Então, quando nós elaboramos o plano, essas 5 visões eram visões que estruturavam o pensamento do que deveria ser o objetivo do nosso plano. Promover o desenvolvimento, a disponibilização e o uso da IA no Brasil, orientada à solução dos grandes desafios nacionais, sociais, econômicos, ambientais e culturais, de forma a garantir a segurança e os direitos individuais e coletivos, a inclusão social, a informação, a proteção do trabalho dos trabalhadores, a soberania nacional e o desenvolvimento econômico sustentável da nação. Então, esse é o objetivo geral. E é claro que, dentro desse objetivo geral, o ano de 2024 foi particularmente impactado pela necessidade, e isso, na verdade, é uma orientação do sistema político brasileiro, de que, dentro da proteção dos direitos humanos, há um segmento da sociedade que precisa ter uma proteção preferencial e mais focada de todos os entes sociais, não só do Estado, mas da sociedade, que são as crianças e os adolescentes. Nesse sentido, quando houve a aprovação do ECA Digital, e o ECA Digital não é uma lei sobre inteligência artificial, mas ele impacta as questões relacionadas à inteligência artificial na usabilidade, na maneira como as crianças interagem com o ambiente digital, várias diretrizes foram emanadas ali daquela nova norma legal do país. Entre elas, um capítulo inteiro, uma sessão inteira dedicada aos mecanismos necessários que a sociedade precisa desenvolver, e aqui me refiro aos tecnológicos, para garantir a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. E foi, então, que, relacionado ao eixo 2 do PBIA, que é o eixo sobre formação, literacia digital, capacitação, que nós, no eixo 14, anunciamos a publicação de um edital de 100 milhões de reais para o desenvolvimento de sistemas sistemas com inteligência artificial para a proteção de crianças e adolescentes, desenvolvimento de soluções nacionais, que também está em alinhamento com a visão de que nós precisamos desenvolver soluções próprias para os problemas próprios da sociedade brasileira. Sobre isso, é importante a gente salientar que eu acho fundamental que as empresas, e aqui no primeiro painel nós tivemos várias empresas, que destacaram as suas iniciativas para procurar ampliar o grau de proteção das crianças dentro das suas plataformas. Mas a nossa compreensão, e aí nossa, eu me refiro ao MCTI, mas posso dizer que também as contribuições que o CGI tem procurado fazer de maneira intensa a todos os debates que estão relacionados ao ECA Digital nesse último período, que nós precisamos olhar a proteção não apenas a partir da lente e das soluções apresentadas pelas próprias plataformas para si próprias. Nós precisamos buscar soluções e criar mecanismos legais para que essas soluções próprias, nacionais, olhando a necessidade da proteção das crianças e dos jovens brasileiros que têm uma determinada condição social, econômica, cultural, que certamente é diferente da realidade das crianças nos Estados Unidos ou em outros países, que precisa ter um tipo de proteção específica. E, nesse sentido, eu acho que essa é uma grande contribuição que a gente olha, além de outras que a gente poderia destacar. Porque, quando a gente olha o ambiente digital, nós não podemos imaginar e nem nos conformar que o que nós estamos satisfeitos com uma autorregulação que é mais uma self-regulation do que uma autorregulação. Ou seja, eu me regulo a mim próprio e não ao meu setor. E, por isso, ferramentas próprias, nacionais, abertas, interoperáveis, que sejam desenvolvidas a partir
da melhor proteção dos dados pessoais, por padrão, da privacidade da criança e do adolescente, e olhando as nossas necessidades, são fundamentais. O Google lançou agora, em janeiro, novas ferramentas de proteção de pais, né, a partir do Family Link. Eu, como uma mãe usuária do Family Link, há alguns anos venho demandando, inclusive em diálogos com pessoas do próprio YouTube, por exemplo, da ausência de condições da gente criar uma proteção que fosse para o YouTube e para os Shorts, que é uma funcionalidade do YouTube que não tinha possibilidade de uma proteção adicional. Eu proíbo meus filhos de usarem os Shorts. Só que, se eu estou na televisão de casa, muitas vezes eles têm mecanismos de burlar, porque se eles entram por um aplicativo de uma... Por exemplo, na minha casa eu tenho uma Claro, o YouTube que está na televisão tem senha, mas pela Claro não dá para ter. Então, assim, é um universo de camadas de dificuldades. E agora o Google lançou uma ferramenta que está ali escondida no Family Link, precisaria ser mais explícita, onde os pais podem decidir se querem que as crianças fiquem expostas por quanto tempo aos Shorts. Então, tem lá 15, 30, 45, não vou me recordar, mas não tem a opção de 0 minutos. Isso diz muito do modelo de negócios que as plataformas implementam. Então, é verdade que há a promessa de que, no futuro, venha os 0 minutos, mas o 0 minuto não está disponível desde já, e isso é uma pergunta que a gente precisaria nos fazer do porquê. E é por isso que nós precisamos das nossas soluções próprias para a verificação de idade, soluções próprias para a proteção adicional de crianças e adolescentes que são expostas a ambientes completamente inapropriados, porque a própria arquitetura dessas aplicações, a meu ver, precisaria ser questionada e não naturalizada. Por que feeds infinitos de vídeos que rolam e que viciam nossas crianças e que geram problemas de saúde mental, de saúde física? Então, a gente está discutindo a regulação ainda no nível do que essas plataformas ofertam, mas nem chegamos a questionar de uma maneira mais estruturada o porquê que essas ofertas precisam ser desse jeito. Então, essas são algumas das discussões. Para finalizar em 1 minuto, quero dizer que também estamos à frente e devemos anunciar no próximo período o lançamento de uma outra ferramenta que eu creio que vai ser muito importante para a proteção não só das crianças e adolescentes, mas da sociedade brasileira no ambiente da inteligência artificial, que é um Centro Nacional de Transparência Algorítmica, que está previsto no eixo 5 do PBIA, e que vai dar suporte à regulação, esperamos que dê suporte às várias agências reguladoras, às entidades privadas e às entidades científicas e à sociedade, para garantir mais transparência, explicabilidade e mecanismos de controle dos resultados que essa inteligência artificial pode oferecer, e muitos que a gente tem visto aí, usando fotos de mulheres para gerar imagens de mulheres nuas em condições de sexualidade, crianças tendo suas imagens usadas em condições de exploração sexual, e isso é algo que eu creio que o Centro de Transparência Algorítmica vai poder dar uma grande contribuição para o debate na sociedade brasileira. Então, eram essas as minhas primeiras contribuições. Obrigada, Fábio. Obrigado, Renata. Muito interessante essa perspectiva de busca, né, de soluções locais e baseada no contexto institucional que a gente tem. E aí acho que é uma oportunidade de passar para a Lilian também, que viveu estava há pouco tempo, né, nessa gestão da CEDIG, e que priorizou muito esse tema da infância na sua gestão, Lilian. Então, queria que você comentasse um pouco essa trajetória, e especialmente porque também no campo das políticas públicas você tem todo um sistema de garantias que precisa também responder e estar articulado a essas medidas. Então, conselhos tutelares, né, toda uma estruturação do Estado nessa proteção que também precisa tratar do digital. Então, um pouco a sua visão sobre esse período. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito o convite da Safernet para estar aqui hoje. Pela primeira vez eu consegui vir pessoalmente, então estou muito feliz. Como na Secretaria Nacional de Direitos Digitais, nós fomos por muito tempo uma equipe de 4 pessoas, a gente dificilmente conseguia
se locomover e participar presencialmente de vários eventos. Então, hoje eu estava até comemorando com o Ricardo Horta, que é da secretaria, que é a primeira vez que eu consegui vir. Então, estou muito feliz em poder dividir esse espaço com todos vocês. Eu cumprimento também meus colegas aqui de mesa, a querida Renata, querido Fábio, querida Miriam, que está aqui online com a gente. Uma alegria poder trazer um pouco dessa perspectiva que foi construída ao longo de 2 anos na Secretaria Nacional de Direitos Digitais. Acho que o primeiro de tudo é que, quando eu recebi o convite do ministro Ricardo Lewandowski para ficar à frente da pauta do digital no Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu tinha uma certeza muito óbvia, que era o fato de que eu seria transitória. Eu não sou servidora pública, eu sou de um espaço muito mais da discussão técnica do que política, e esses 2 anos foram bastante desafiadores e muito também, acho que, de uma construção colaborativa que, no final, traz resultados que, na minha opinião, são muito duradouros. Então, eu sou muito grata a todos e todas que dialogaram com o Ministério da Justiça por esses 2 anos, que se comprometeram com pautas que são tão importantes. E, como eu falei aqui, nós começamos pequenos, né? Então, eu recebo uma secretaria que estava praticamente no papel e que precisava de corpo, precisava de equipe, precisava de missão. Em termos de missão, a gente tinha uma clareza muito grande, que era a proteção dos direitos humanos no ambiente digital e qual que era essa nova fronteira. E, logo nas primeiras conversas, até comentei isso ontem, na celebração dos 20 anos da SaferNet, eu fui direcionada a falar inicialmente com algumas pessoas. O Tiago foi uma dessas primeiras pessoas, o Otávio da Polícia Federal, enfim, vários outros, mas veio muito uma visão de segurança. E por que a gente estava nesse espaço em que a segurança era tão importante? Para mim, sempre foi um questionamento grande. Primeiro, porque eu tinha uma certeza, desde o primeiro dia que eu pisei na secretaria, que era essa visão de um excepcionalismo do digital, que as leis não se aplicam no digital, era completamente errônea, uma grande falácia. Então, me incomodou desde o primeiro dia o total descumprimento, em alguns casos, da lei brasileira no território nacional. Eu falo isso assim, porque parece que, muitas vezes, quando a gente começava com essa conversa, era uma grande novidade, que a gente tinha Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, sabe? E a gente começar, a partir daí, as conversas, também trouxe muito essa clareza de objetivo. Então, lá no início, quando a gente coloca como missão proteção dos direitos fundamentais no ambiente digital, começa a ganhar um corpo de que a gente já tinha muito o que fazer. Mas, ao longo de toda essa conversa, a gente sentiu uma demanda do setor que precisava de lei para a gente ter mais avanços. E olha que, assim, a gente começa essa discussão, por exemplo, com a estratégia Crescer em Paz, que foi lançada pelo Ministério da Justiça no ano passado, e é muito interessante ver o caminhar até o ECA Digital, porque, só para dar um exemplo muito rápido, existe a política de classificação indicativa, que já é amplamente reconhecida e utilizada pela sociedade brasileira em termos de recomendação do que é ou não indicado para criança e adolescente em termos de conteúdo. Essa política de classificação indicativa não estava ainda totalmente incluída e, né, assim, modernizada para o digital, mas ela já tinha um pé lá, a gente já tinha a classificação indicativa de aplicativos de internet. Então, toda loja de aplicativos tem lá qual é a recomendação da faixa etária. Esse era um dado pouco explorado, pouca gente sabia, e a gente traz isso para perto e começa a olhar o que já existe na legislação brasileira, o que já existe de ferramenta de política pública que ainda não está tão enraizado no digital e que a gente consegue fazer, ainda que a gente não tenha uma lei. A gente entendeu a demanda do setor por uma lei já nessas conversas iniciais e apostamos, na época, no que era o PL 2628, que virou o ECA Digital, a Lei 15.211. Então, em paralelo, a gente foi traçando todas essas estratégias e apostando em criança e adolescente como uma frente estratégica e uma frente, enfim, de prioridade absoluta, como a Constituição Federal pede, porque, na nossa visão, primeiro, quem tem uma infância segura
nunca vai abrir mão. Então, era um jeito da gente ter mudanças permanentes. Esse era outro ponto que me incomodava profundamente na secretaria, que eram avanços que a gente conseguiu, por exemplo, na pandemia, como rotulagem de posts, sumiu. De repente, acabou a pandemia e sumiu. E era uma negociação extremamente difícil conseguir trazer de volta para a mesa uma conquista que aconteceu 1 ano, 2 anos atrás. Então, uma das coisas também que a gente tinha muito essa preocupação é como que essas mudanças são permanentes, como elas ficam, porque senão a gente vai estar sempre nessa fronteira de conseguir trazer avanços e perdê-los de forma muito rápida. Então, acho que esse era um ponto, prioridade absoluta, mudanças que sejam permanentes e, principalmente, eu também não posso ser ingênua, era o espaço de maior consenso e diálogo. Então, eu posso dizer que, enquanto estive à frente da pasta, eu sentei com praticamente todas as empresas, e todas, eu tenho que ser justa, todas que sentaram à mesa se comprometeram a fazer algo em termos de proteção de criança e adolescente. Eu nunca, nessa pauta, ouvi um não absoluto. Pode não ter sido a solução que eu queria, ou a solução que a minha equipe tinha desenhado, mas alguma preocupação existia na mesa. Então, com esse diagnóstico, nós colocamos criança e adolescente como esse projeto prioritário. Eu recordo de novo, éramos uma secretaria com 4 cargos e a gente tinha que escolher muito estrategicamente onde colocar as energias. E eu brinco que, se a gente não tivesse escolhido esse tema especificamente, dificilmente a gente teria fôlego para ter os avanços que tivemos, porque muitas vezes a gente se encontrava no fim do dia exauridos, mega cansados de discussões de IA, de proteção de dados, de serviços digitais, e era essa equipe que acreditava muito no poder de transformação da infância e da juventude que falava, não, a gente vai dar uma hora extra aqui e a gente vai fazer mais, porque a gente acredita muito que esse projeto é um projeto que tem um potencial de mudança absurdo. Nessa preocupação e nessa visão, e aí, Renata, acho que a sua fala é muito importante, da questão de uma autorregulação, a gente traz para o ECA Digital uma nova visão de governança da internet. É uma visão em que o Estado entra mais empoderado. A gente reconhece que, na área de segurança, a gente precisa fazer mais, precisa de mais parâmetros, precisa de mais articulação. E aí, até no painel de abertura aqui, alguém falou, não me recordo exatamente quem, que é papel do Estado, das empresas, da sociedade, das famílias, e é exatamente o comando constitucional do 227, do artigo 227, que fala que é dever do Estado, da sociedade e das famílias a proteção de criança e adolescente. Então, essa visão de que todo mundo é corresponsável está presente na lei o tempo inteiro e traz essa visão não mais do tipo precisamos de um consenso para resolver um problema, ainda que seja uma área de muito consenso, mas a gente precisa de definições explícitas do que é a responsabilidade de quem. E aí, essa visão de que não existe um excepcionalismo do digital, de que a lei brasileira se aplica à internet, foi que fez com que a gente olhasse para tudo isso com uma visão bem consumerista do Código de Defesa do Consumidor e falasse que quem oferece seu produto ou seu serviço no mercado digital brasileiro é responsável pelo risco do seu produto. Isso está no ordenamento jurídico brasileiro desde a década de 90. E a gente não precisou reinventar essa ideia para colocar no ECA Digital exatamente essa visão de mitigação de riscos. E a gente falava muito isso. Muita gente fala que provedor de internet é intermediário. Para mim, nunca foi. É fornecedor de serviço, como está lá no Código de Defesa do Consumidor. E como a lei brasileira sempre se aplicou a qualquer fornecedor de serviço, também se aplica ao digital. E a gente é tanto usuário quanto consumidor nesse local, assim como a gente também é titular de dados pessoais. Então, enfim, trazendo um pouco do que foi essa construção, foi uma construção também muito rica e de um diálogo muito amplo e de algumas coisas que eu olho para trás e falo, talvez uma certa ingenuidade de quem chega no serviço público, ou coragem mesmo, que, enfim, depois só que a gente vê o tamanho do desafio é que a gente vê onde se colocou, mas já no primeiro mês de secretaria eu peço para virar titular do Ministério da Justiça no Conanda. Para quem conhece o Conanda, é enorme,
é muito demandante, a gente tinha reuniões de semana inteira, mas eu queria muito entender esse ecossistema e entender exatamente essa visão do sistema de garantias de direitos das crianças e dos adolescentes, e como que a gente poderia olhar para o que já existia no Brasil e como que a gente poderia criar uma lei que, de fato, articulasse todos esses atores, né? Então, trazendo uma resposta muito objetiva para a sua pergunta, Fábio, o sistema de garantias, ele envolve, na verdade, vários sistemas. Ele é um supersistema, né? Ele tem o SUS, que é a saúde, o SUAS, da assistência social, tem o SUSP, que é a segurança pública, tem a própria justiça, né? Então, a Ministério Público, Justiça da Infância, tem a educação, e com o ECA Digital tem a NPD, agora. Então, a gente vê um sistema que se prepara para olhar para novos desafios, que são esses do digital, mas que a gente vem desde a resolução 245 do CONANDA dialogando e conversando. E aí, acho que o mais interessante no fim do dia, desse arranjo que foi criado com o ECA Digital, é que a gente não vai ter mais uma visão de proteção que é focado somente, por exemplo, no combate, ou focado somente na prevenção. A gente está olhando para tudo isso, como que a gente previne, como que a gente pune, como que a gente cria serviços que são mais seguros. Então, na minha opinião, a gente aprovou a lei mais inovadora que o mundo tem de proteção de criança e adolescente no Brasil. E agora a gente tem um dever, né, de estar à altura desse desafio, que é implementar essa lei e fazê-la com essa visão que está lá desde o início e que moveu, inclusive, a criação, né, e esse crescimento da CEDIGE, que era esse caminhar de mãos dadas, né? Como que a gente, enquanto governo, quando eu estava no governo, agora estou na academia, enquanto setor privado, sociedade civil, se organiza para garantir isso dentro desse sistema que agora vai também conversar com juízes da infância, promotores, conselhos tutelares. A coisa mais incrível do CONANDA, o CPA, adolescentes se posicionando sobre o que eles querem, e eles têm muita opinião no digital. Então, acho que assim vem muito aprendizado, como eu disse, né, esse desafio de estarmos à altura da lei que a gente criou. Não é a primeira vez que o Brasil faz isso. Se a gente olha para trás, já fizemos isso inúmeras vezes. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi inovador na década de 90, o Código de Defesa do Consumidor foi inovador, o Marco Civil da Internet foi inovador. Então, a gente está só cumprindo a nossa vocação, que é sermos inovadores enquanto país, olhar para o que a nossa população precisa, conseguir entregar. E uma coisa que eu disse no dia da aprovação, na verdade, da sanção do ECA Digital, quando o presidente Lula estava ali cercado de criança e assinou a lei, naquele momento eu falei, 2026 é um ano que a internet muda no Brasil. Eu tenho certeza que esse ano a internet vai ser mais segura no Brasil, e a gente deve isso a todos esses atores que estão aqui, todos vocês que estão comprometidos com essa pauta da segurança, e eu fico muito honrada e muito feliz de ter podido contribuir um pouco ali enquanto eu estava à frente da CEDIGE, para que esse trabalho fosse possível, e que agora fico muito honrada e feliz de poder continuar em outras frentes esse diálogo que é tão importante, que vai ser tão impactante na vida das pessoas. Eu tinha um último ponto para falar aqui, mas eu encerro minha fala, eu só vou comentar de forma muito breve, é que, no âmbito do PEBIA, Renata, a gente, na Secretaria, coordena o eixo de governança e regulação. E fizemos um esforço grande de construção de alguns guias. Tem um guia que sai esse ano, que é o de proteção da infância. Então, para quem é desse tema, quem gosta de inteligência artificial e está pensando quais são os padrões para o uso responsável, ético, e que a gente consiga trazer essa população, que é o futuro do país, para um olhar conectado, mas também com segurança, fiquem de olho, porque o PEBIA vai ter essa iniciativa que é super importante, que a gente também ficou muito feliz em poder pensar junto e colocar esses padrões à disposição também de quem está pensando, de quem está ligado na inteligência artificial. Muito obrigada. Outra ação. Renato? Não, só para dizer que o PEBIA também tem uma ação voltada à produção de guias, de cartilhas, ou seja, não é só
investimento em desenvolvimento de IA, mas é em literacia digital, ainda bem que você lembrou disso. E roubar aqui, parabenizar a Miriam, porque ontem a Câmara aprovou a MP, que transformou a NPD em agência, né? Então... Obrigado. Não, obrigado, Lilian. Acho que você trouxe, e você trouxe bem interessante como a gente fala no digital sempre da inovação, e a gente tem que criar, muitas vezes, novas atribuições, novas instituições, mas também garantindo que a gente faça soluções adaptadas ao nosso contexto, à nossa legislação. Inclusive, acho que essa perspectiva é muito interessante. E talvez a maior inovação e a maior novidade do campo, nesse momento, seja o que a ANPD, agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, tem pela frente a partir do Eca Digital, Miriam. Então, eu acho que está todo mundo querendo te ouvir um pouco sobre como é que a ANPD tem visto esse novo momento e quais são aí... a gente espera, né, que esse ano seja um ano de bastante mudança na internet. Então, qual vai ser o foco da ANPD nesse momento inicial, né? Então, você tem a palavra. Espero que você esteja ouvindo e bem por aí. Olá, Fábio, obrigada. Você me ouve? Sim, tá perfeito, pode seguir. Maravilha. Bom, pessoal, bom dia. Queria começar agradecendo muito ao convite para participar desse painel, cumprimentar nosso moderador, o Fábio, também as queridas Renata e Lilian, que são interlocutoras de muitos e muitos locais e anos, né? E eu acho que eu queria fazer uma fala um pouquinho complementar ao que já foi dito pela Lilian e pela Renata, que trouxeram um panorama muito amplo dos benefícios, né, dos avanços alcançados com a aprovação do ECA Digital e também com a formulação do PEBIA, né? E eu queria talvez falar então um pouquinho do papel da NPD, né, respondendo mais diretamente a pergunta do Fábio. Como vocês sabem, o mês de setembro do ano passado foi um mês muito importante, porque ele trouxe um pacote de novidades, né? Então, em primeiro lugar, a aprovação do ECA Digital, que já foi aqui amplamente comentado. A lei foi aprovada com período de vacatio legis de 6 meses, portanto, entra em vigor em março deste ano, 17 de março, se eu não me engano. Aí tivemos ainda a edição da medida provisória 1317, que transforma a NPD em agência reguladora, e isso tem consequências muito impactantes, que eu vou comentar logo em seguida, né? Não é uma mera mudança terminológica. E, por fim, o decreto 12622, que designou a ANPD como autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos de crianças e de adolescentes no ambiente digital. Então, isso representa, de fato, uma mudança muito significativa, seja em termos substantivos, por todos os avanços que o ECA Digital nos trouxe, né, quando se fala, por exemplo, nos deveres de prevenção, proteção, informação e segurança, quando ressalta a ideia do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, proteção integral, especial, prioritária, também no ambiente digital, mas também muito impactante do ponto de vista da ANPD, do ponto de vista da estrutura institucional que nós temos para zelar pela proteção desses direitos. E aqui um ponto que eu gostaria de fazer é que, de fato, ainda antes da aprovação do ECA Digital, a ANPD já tinha um olhar cuidadoso para crianças e adolescentes. Tínhamos, inclusive, esse tema na agenda regulatória, já havíamos nos debruçado sobre a interpretação do artigo 14 da LGPD, que fala do tratamento de dados de crianças e adolescentes, e tínhamos também já instaurado diversos processos no âmbito da fiscalização, lidando especificamente com esse público. Então, por exemplo, questões, inclusive, ligadas à verificação ou aferição de idade, envolvendo o TikTok, questões ligadas ao tratamento de dados de crianças e adolescentes para fins de treinamento de sistemas de IA, questões ligadas a escolas, enfim. Então, já era um tema que estava no nosso horizonte, mas, de fato, a aprovação do ECA Digital trouxe um conjunto de outros direitos, deveres e responsabilidades que também exigem da ANPD um novo olhar, né, uma ampliação do seu escopo de atuação. E aqui, apenas para comentar alguns desses mecanismos, a gente pode falar, por exemplo, do tema da aferição de idade, que é uma questão super complexa, né? Quando a lei fala, por exemplo, na vedação de acesso a conteúdos e serviços impróprios, inadequados ou proibidos por lei. Eu faço aqui um pequeno parênteses para recomendar a leitura do artigo publicado pela Lilian no J
ontem, anteontem, dia 4, né, semana passada, que traz uma discussão muito interessante sobre esses conceitos, inadequado, impróprio ou proibido, e que isso impacta em termos de aferição ou verificação de idade. Também a ideia de uma responsabilidade compartilhada num ecossistema muito complexo, e aqui eu assim, endosso plenamente, me solidarizo com a fala da Renata, quando ela menciona a dificuldade que é navegar entre sistema operacional de TV e aplicativo, e internet aberta, e App Store, e essa pluralidade de atores com diferentes soluções tecnológicas, e o dilema, né, o desafio dos pais e mães de navegar esse ecossistema buscando proteger e melhor conformar a experiência digital dos seus filhos. Então, o tema da supervisão parental também surge, a questão dos loot boxes em jogos eletrônicos, e também de maneira muito explícita, né, vedações a técnicas de perfilamento para publicidade comercial dirigidos a crianças e adolescentes, monetização ou impulsionamento de conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada, né? Então, um conjunto assim de questões que são novas também para a NPD, acrescentar mais uma, né, a necessidade de vinculação de contas de menores de 16 anos à conta dos responsáveis legais. Então, de fato, para nós, esse é um universo que se amplia tremendamente e traz um conjunto novo de olhares e ferramentas e critérios, né, que nos permitem olhar para esse ambiente digital de maneira ainda mais cuidadosa quando se fala de crianças e adolescentes. Isso nos levou necessariamente a um trabalho de preparação, que é um trabalho que ainda está em curso, né? Então, ainda na iminência da aprovação do ECA digital, a NPD já vislumbrava que a lei poderia ser aprovada pelo Congresso Nacional, e a gente começou um trabalho interno, uma força-tarefa mesmo de mapeamento das novidades que surgiriam e também de avaliação dos impactos da nova legislação sobre nossa estrutura e nosso planejamento interno. E aí uma primeira questão que eu comentei rapidamente no início foi, de fato, a transformação da natureza jurídica da NPD, que era uma autoridade, uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Justiça, transformação numa agência reguladora. E para mim é muito curioso essa mudança, porque quando a NPD foi criada, era super comum de ir nos eventos e as pessoas falarem agência, e eu pacientemente corrigia, dizendo, não é agência, é autoridade, tem uma diferença. E agora eu preciso me policiar para falar agência, né? De fato, é uma agência reguladora. E o que muda para a NPD, de fato, não é só uma questão terminológica, mas é um reforço nas garantias institucionais de autonomia, de independência e nas suas próprias capacidades institucionais, né? Então, um aspecto muito importante, por exemplo, é a criação da carreira de especialista em regulação de proteção de dados, que é uma carreira idêntica à que existe em outras agências reguladoras, como a Anatel, a ANS, Anvisa, por exemplo, e eu acho que para a Anatel a criação de um quadro próprio de servidores para a NPD, esse é um passo importantíssimo e crucial, porque até o momento nós vínhamos dependendo exclusivamente da ferramenta da requisição de servidores de outros órgãos e entidades da administração pública, que é uma ferramenta que traz uma certa precariedade, né, porque o servidor, no fim das contas, não tem um vínculo permanente com a instituição, existe uma rotatividade de pessoal naturalmente mais elevada do que em outros órgãos e entidades, e isso dificulta a consolidação de uma cultura institucional, o aprendizado, o aprofundamento dos temas. Então, a criação de uma carreira própria com 200 posições, sem dúvida, é um avanço, assim, até de difícil mensuração, de importância inquestionável na consolidação dessa cultura de proteção de dados e de proteção de direitos no ambiente digital. Em paralelo, a gente está agora no processo de convocação dos candidatos aprovados no concurso para temporários na NPD, o que também nos traz um reforço muito importante. E, para além dessas questões de pessoal, a transformação da NPD em agência importa numa reestruturação interna profunda, com criação de superintendências, com criação de áreas especializadas, e é claro que essa estrutura tem que espelhar as nossas novas responsabilidades, né? Então, não é só criar um penduricalho de criança e adolescente numa estrutura existente, mas realmente um esforço de repensar toda a estrutura para que possamos, com mais eficiência, com mais efetividade, nos debruçar sobre essas novas competências. Uma outra medida que a gente já iniciou ainda no ano passado, muito rapidamente, foi a atualização da nossa agenda regulatória. Então, a agenda regulatória é o nosso planejamento, a cada 2 anos a gente publica uma agenda regulatória, identificando os temas que nós pretendemos
tratar no âmbito regulatório naquele biênio. Não significa necessariamente um regulamento, pode ser um guia orientativo, um enunciado, e a gente já tinha, claro, o tema de crianças e adolescentes, mas agora, com a aprovação do ECA Digital, a atualização da agenda regulatória se deu mediante a inclusão de novos temas e a repriorização de alguns temas. Então, nós incluímos, por exemplo, a ideia de publicação de um guia que traga alguns dos conceitos gerais e definições do ECA Digital. Não é um glossário, tá, gente? É, de fato, um guia que busca esclarecer alguns conceitos, como, por exemplo, o que é o acesso provável por criança e adolescente, dentre outras questões. A gente também previu e está trabalhando na atualização do regulamento de fiscalização e de aplicação de sanções administrativas, porque a gente tem que agora incorporar a nova sistemática do ECA Digital, e também prevemos a publicação de regulamentação ou guias, enfim, documentos regulatórios sobre o tema da aferição de idade, que é um tema que também vem sendo debatido no âmbito do Ministério da Justiça, né, com preparação de um decreto presidencial que vai nos trazer parâmetros orientadores para esse trabalho regulatório, então, mais minudenciado. Uma outra atividade que nós também fizemos foi a atualização do nosso mapa de temas prioritários da fiscalização. Então, como muitos sabem, a NPD, ela atua tanto mediante recebimento de denúncias, requerimentos, petições de indivíduos, né, titulares de dados ou terceiros interessados, como também ela atua de ofício, né, mediante a identificação prévia de temas relevantes que vão, então, integrar a agenda fiscalizadora da NPD. Então, nós atualizamos nosso mapa de temas prioritários para incluir questões ligadas ao ECA Digital, prevendo agora já, em primeiro semestre de 2026, já o início de atividades de monitoramento que estão em curso, e a partir de 2027, ações de fiscalização mais contundentes com relação ao tema da aferição de idade. Eu queria comentar que ainda no final do ano passado, a gente iniciou, então, uma ação de monitoramento face a 37 empresas que foram selecionadas pelo fato de exercerem uma influência importante, direta e contínua sobre o público infantil e adolescente no Brasil. Então, a pluralidade de empresas, seja empresas de games, de sistemas operacionais, redes sociais, enfim, um mix, né, de empresas relevantes nesse contexto. Iniciamos essa ação de monitoramento com o intuito de obter informações, obter uma consciência situacional sobre o que essas empresas estão fazendo para se prepararem para a entrada em vigor do ECA Digital. Então, esse é um primeiro passo, né, que a NPD toma, ainda antes da entrada em vigor da nova legislação, com vistas a promover a conformidade, né, a verificar se, de fato, as organizações se encontram no caminho certo. E também, ainda antes da entrada em vigor do ECA Digital, nós já iniciamos ações com relação à veiculação indevida, né, ilícita, de conteúdo sexualizado de crianças e adolescentes, e aqui eu faço referência especificamente ao caso Grok, que foi também comentado pelas palestrantes que me antecederam, e esse é um caso muito interessante, que de certo modo espelha uma iniciativa que nós tivemos lá em 2021, quando também atuamos em conjunto com o Ministério Público Federal, Senacom, e agora em 2026 também com a Secretaria de Direitos Digitais, para conjuntamente mandar uma mensagem institucional, né, das instituições competentes do governo federal, quanto a uma conduta absolutamente inadequada, né, não condizente com o ordenamento jurídico brasileiro, no que tange a produção desse tipo de imagem, né, que viola não só direitos de crianças e adolescentes, mas também de mulheres, de outros indivíduos, né, e, portanto, essa atuação conjunta me parece muito relevante, porque, como dito pela secretária Lilian, a gente tem aqui incidência não só das normas típicas de internet, como marco civil, ou não só de normas de proteção de dados pessoais, mas também a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e de outros valores e princípios de raiz constitucional mesmo, e daí a atuação conjunta dessas entidades permite uma visão mais holística, né, mais coordenada, mais abrangente do Estado brasileiro com relação a esse tipo de comportamento. Então, queria concluir dizendo que para nós na NPD é motivo de orgulho
ter recebido essa atribuição. Orgulho e um pouco de ansiedade, porque, de fato, o desafio não é pequeno, né? É um desafio muito significativo, que para nós importa na necessidade de requalificação, de atualização, de reestruturação da agência e também de abertura ao diálogo com novos interlocutores, porque, enfim, embora o tema de proteção de dados pessoais seja abrangente, o tema de proteção de crianças e adolescentes é um tema igualmente abrangente que atrai novos interlocutores, como, por exemplo, Conanda, mencionada pela secretária Lilian, ex-secretária, secretária Lilian, e Ministério de Direitos Humanos, enfim, a própria SECOM, o MJ, que já eram parceiros de muito tempo. Então, para nós também tem um desafio de articulação institucional que se torna mais complexo, né, mais desafiador e que a gente tem buscado enfrentar com muita coragem e com muito otimismo. Então, Fábio, te devolvo a palavra, agradeço mais uma vez a gentileza do convite e fico à disposição. Obrigado, Miriam, pelas suas contribuições. A gente não vai ter tempo de uma rodada de perguntas, infelizmente, acho que nós estamos um pouco atrasados na agenda. Acho que dá tempo de uma rodada de considerações finais muito curtinha, de 1 minuto de cada uma. E essa coisa dos interlocutores, né, a amplitude de interlocutores me faz pensar no multissetorialismo também, que a gente está aqui na casa, no NIC, né, no CGI, na casa do multissetorialismo. Então, perguntar para vocês também como estimular realmente uma governança que tenha participação de todos os setores envolvidos. Eu passo para a Renata e depois Lilian e Miriam. Obrigada, Fábio. Queria agradecer mais uma vez. E, enfim, acho que a participação multissetorial ela é chave para os debates relacionados ao ambiente digital, porque não vai ter uma solução isolada de um setor que vai conseguir enfrentar os vários dilemas e desafios que a gente tem pela frente. E acho que o Brasil compreendeu isso muito cedo, quando criou o seu modelo multissetorial, em 1995, né? Depois reafirmado em 2003 com a atual estrutura. E, nesse sentido, acho que a gente tem procurado, através do CGI, não acho que o CGI, por si só, substitui os vários diálogos multissetoriais que precisam ser feitos, mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode contribuir a partir da nossa perspectiva multissetorial. E a gente tem participado especificamente do tema sobre proteção de crianças e adolescentes há muitos anos, né, eu diria, com a realização do simpósio de crianças e adolescentes, né, de proteção de privacidade, né? Então a gente, isso acho que 9º ano, talvez 8º, começou ali perto do seminário de privacidade, virou um produto próprio, um evento próprio. No processo do ECA Digital, a gente participou em diálogo com o autor do projeto, depois em diálogo com o relator do projeto, depois nos debates internos dentro, né, aqui do CGI, para contribuir com as várias tomadas de subsídios e consultas aí que a própria ANPD tem realizado de uma maneira acelerada, porque o vacatio legis impõe uma rapidez imensa. E queria salientar, enfim, que a gente publicou uma contribuição, inclusive, para falar sobre esse tema relacionado ao acesso provável. Eu acho que a gente fez uma contribuição bastante interessante nesse sentido, também para procurar compreender as definições de serviços e produtos e como a gente avança compreendendo as diversas funcionalidades, algo que a gente tem procurado atualizar aqui no CGI, na perspectiva de caracterizar melhor o que a gente está chamando de aplicações de internet, porque, quando a gente começou essa conversa lá atrás, era um ambiente, a internet se desenvolve, as aplicações se desenvolvem, e elas têm funcionalidades muito distintas, impactos distintos, e a gente precisa entender que, na internet, no ambiente digital, o mesmo remédio não serve para tudo, porque, senão, a gente pode criar distorções e problemas ainda maiores. Então, nessa perspectiva, a gente fez a nossa contribuição, que está disponível no site do CGI. Se vocês quiserem conhecer, é só procurar lá, que vocês vão encontrar em publicações
esse documento de contribuição. Agradecer mais uma vez, também dizer que o CGI tem procurado facilitar workshops em diálogo com a ANPD, com o Ministério da Justiça, workshops multissetoriais, com o setor privado, com a sociedade civil, com a comunidade acadêmica, com o terceiro setor, dentro dessa perspectiva da gente procurar avançar cada vez mais na busca de consensos multissetoriais que contribuam para o avanço da proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Obrigado, Renata. Lilian? Bem, eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui hoje. Foi um prazer estar ao lado da Renata, da Miriam, do Fábio, e fazer um breve comentário que, às vezes, a gente está em ambientes como esse, com um painel praticamente feminino, com a sua presença honrosa, mas é muito raro, então eu fico muito, muito feliz. Esse é um ambiente que, muitas vezes, né, tecnologia, política, é muito masculinizado, então fico muito feliz em estar aqui, cercado de mulheres que eu admiro, que, enfim, estão fazendo esse trabalho, essa diferença na internet no Brasil. Para dar uma resposta muito objetiva à sua pergunta, Fábio, acho que o ponto que mais me faz refletir com relação a essa questão é que a gente não consegue olhar muito assim diretamente para a tecnologia de uma forma estática, seria um erro, e muito menos para a política pública. Então, tudo isso permanece em movimento, se retroalimenta, né, e a gente faz política pública olhando para essas mudanças e como que desafios que se colocam hoje não são os mesmos que se colocaram na época do Marco Civil ou lá atrás, quando a gente pensou essa visão de multissetorialismo pela primeira vez no Brasil. Então, para mim, a gente vive um novo padrão em que o Estado vem com um olhar mais forte. Não digo no sentido de peso, mas no sentido de protagonismo. Então, a ANPD, enquanto agência responsável pelo digital no Brasil, é essa nova visão que a gente enxerga de governança da internet, em que o multissetorialismo permanece, só que a gente tem temas que demandam ações concretas e que não precisam mais aguardar o consenso, em que a gente precisa de ações urgentes. Vou dar um exemplo muito rápido, mas um dado da Polícia Federal, que é impactante, e ele vem de um diálogo com o setor privado, é o de 2.500 denúncias por dia de abuso e exploração sexual infantil na internet. Isso é um dado que demanda ação urgente. A gente precisa resolver e não dá mais para aguardar. Não é mais a mesma internet de 10 anos atrás. A gente precisa chegar na casa das pessoas levando essa segurança. E essa é a visão que, hoje, a gente olha para o ECA Digital, com um espaço de um centro de triagem, com os órgãos competentes, com a ANPD olhando para os riscos sistêmicos, com o sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes engajado na discussão do digital. Então, para mim, é um novo passo do multissetorialismo e um passo em que as responsabilidades estão distribuídas e o Estado tem um papel muito relevante em como que a gente vai solucionar dilemas como esse, porque esse dado é chocante. Para as pessoas que pensam que a violência está da porta para fora, não está. Está dentro da casa das pessoas e a gente precisa resolver. Então, eu acredito muito, como eu disse na minha fala inicial, que a gente vai viver essa internet a partir deste ano, e esse espaço de construção conjunta é extremamente relevante. Então, esse multissetorialismo permanece com esses ajustes que faz parte dessa visão de uma política pública incremental mesmo. A gente vai ter que ir experimentando e sentindo onde a gente ajusta ou não. E, fazendo um último comentário muito breve, eu fui uma das pessoas que mais insistiu no governo para a ANPD adotar a lei de agências. E eu falava muito isso, assim, falava, gente, a ANPD se fortaleceria muito se adotasse a lei de agências. E hoje a ANPD, como agência reguladora, é um motivo de muito orgulho. Não necessariamente mudando o nome da ANPD, acho que isso é muito mais uma questão de como se comunica, mas o ganho que existe em ter as proteções, em ter, de fato, a autonomia que a lei de agências oferece às agências reguladoras na ANPD é um passo muito importante. Então, ontem, com a aprovação no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, esperando agora só o Senado, a gente caminha para um lugar em que a ANPD não ganha só mais 200 servidores. Né? A ANPD se agiganta para poder olhar para o digital com essa nova forma, com esse novo olhar
em parceria com os órgãos do multissetorialismo no Brasil. Obrigado, Lilian. Miriam, você tem as suas considerações? Tá sem som, por favor, se alguém... Só um instantinho. Podem ligar o som. Ainda não. O som? Não? Alô? Agora sim, agora sim. Deu certo? Pronto. Obrigada, Fábio. Quando você falou em multissetorialismo, debates de governança da internet, vai lembrar daquela famosa formulação da Agenda de Tunis, que fala dos respective roles and responsibilities, né, os respectivos papéis e responsabilidades de cada stakeholder. E assim, me parece que, concordando com a secretária Lilian, quanto ao papel imprescindível que o Estado tem, né, em tomar decisões, em promover o enforcement, a gente também deve considerar o papel dos demais stakeholders como relevante e constitutivo, né, imprescindível, de fato, para a efetivação do ECA digital, uma vez que a gente fala aqui de um ecossistema tremendamente complexo, né, com uma pluralidade de interlocutores do campo da sociedade civil, do setor empresarial, em diferentes nichos, né, também no ambiente digital, no ambiente empresarial e da própria academia. E aqui me parece que talvez a melhor forma de compreender o multissetorialismo no que tange a implementação do ECA digital é entender o multissetorialismo como um método de trabalho e como um pressuposto de legitimação das ações que os diferentes órgãos públicos vão tomar na implementação dessa legislação. Então, no caso da NPD, por exemplo, nós já temos, ainda antes de sermos agência reguladora, nós já tínhamos a prática de realização não só das consultas públicas formais, as audiências públicas formais, mas também de mecanismos de tomada de subsídios, reuniões com especialistas, diálogos com o próprio CNPD, que funcionam como espaços ampliados de participação social e de oitiva e de compreensão dos diferentes pontos de vista, que nos ajudam, no fim das contas, a tomar melhores decisões. E eu acho que o desafio que nós temos agora é compreender essa ampliação do leque de interlocutores, seja no âmbito do poder público, e aqui a Lilian falou, por exemplo, da Polícia Federal, mas a gente pode falar do CONANDA, do Ministério de Direitos Humanos, do Ministério de Igualdade Racial, enfim, desse conjunto de atores, como também na sociedade civil, que de maneira mais ampliada, né, agrega outros interlocutores voltados à proteção de crianças e adolescentes, ainda que não necessariamente no ambiente digital. Então, para nós, esse é um esforço, de fato, muito importante, a gente está muito ciente, né, da necessidade de ampliar esse leque de interlocutores, e eu acho que justamente espaços como esse, viabilizado hoje pela SaferNet e também pelo NIC, pelo CGI, são cruciais para que a gente possa atingir esse público mais amplo de pessoas e organizações que estão preparadas para dialogar sobre o tema e contribuir na busca das melhores soluções. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Miriam, Renata, Lilian. Eu acho que foi um painel excelente para ter esse panorama e a gente vai seguir nesse acompanhamento, né, dessa implementação. Só para contar que o NIC também e o CETIC já adaptaram a Kids Online para coletar novos indicadores que monitoram, né, a efetividade da implementação do ECA digital. Então, com essa contribuição de todos, a gente realmente vai poder ter avanços concretos. E obrigado e seguimos aí com o evento ao longo do dia. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, Renata, Lilian, Miriam, que está aqui remotamente. Recebam aqui um presente como forma de agradecimento por esse momento. Vamos tirar uma foto com a Miriam ainda no painel, Ricardo? É possível, produção, voltar a Miriam no painel? Não? Bom, é possível, voltou. Agora sim, uma foto. O bom da tecnologia é que nos mantém unidos em todo mundo, né? Isso é maravilhoso. Inclusive, não esqueçam de usar as hashtags CID 2026 e Dia da Internet Segura. Pessoal, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos para dar aquela reenergizada, tomar um cafezinho? Ó, para facilitar, podem sair por aqui mesmo, podem descer da plenária, com as saídas aqui nas laterais, atrás do palco. Eu vejo vocês aqui pontualmente 11h30 para darmos sequência no nosso evento. Até já já.